Catraca Gospel com o apresentador Emanuel Mendes. Bom dia, net espectadores. Estamos aqui no nosso canal, na Bethel News, com o programa Catraca Gospel. E hoje Deus vai falar muito ao teu coração. Hoje Deus vai ministrar muito na sua vida. Nós vamos, no final desse programa, orar por você, orar pela sua família. E essa manhã nós temos a honra, a alegria, a satisfação de conversar, trocar uma ideia abençoada com nosso irmão em Cristo, amigo Fernando Neri. Amém, Fernando? Obrigado pelo convite, pastor. Amém, que bom ter você aqui. O Fernando Neri é arquiteto, urbanista, é um jovem empreendedor que veio para Palmas para fazer a diferença. E nós temos visto o quanto Deus tem abençoado e alargado as suas fronteiras aqui nessa cidade das oportunidades. Amém, Fernando? Amém, amém. É uma alegria ter você nessa manhã aqui no Catraca Gospel. Muito obrigado, pastor Emanuel. A alegria é toda minha. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Amém. E essa manhã, você que está aí do outro lado da telinha, você vai aprender coisas, dicas importantes sobre arquitetura. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Fernando, talvez é a sua pergunta também. Fernando, como você vê o universo da arquitetura nesse momento pós-pandemia? Eu acredito que a pandemia, ela fez todos nós refletirmos muito, principalmente sobre a importância da nossa casa e do nosso ambiente de intimidade. Nesse momento onde nós tivemos que voltar as nossas atenções e o nosso bem-estar para dentro dos nossos lares, nunca o papel da casa esteve tão presente e tão importante na vida das pessoas. Então, por exemplo, o ambiente mais limpo, mais sanitário, voltado para as demandas de higiene. Então, por exemplo, a casa ela teve que assumir esse papel mais higienista, vamos dizer assim. A gente vem de um contexto contemporâneo onde a gente estava naquela correria moderna, trabalha fora, vem para casa praticamente só para dormir. Isso acontece muito nos grandes centros urbanos, né? Então, essa dinâmica de vida, de trabalho fora e de vir para casa só para dormir, fez a gente, eu acredito, pastor Emanuel, ao longo dos anos, deixar a casa um pouquinho mais de lado. E nesse momento que a gente foi obrigado a ficar dentro dos lares, a gente percebeu a importância de ter um ambiente agradável, confortável e voltado principalmente para o convívio com o membro da sua própria família, com essa integração familiar e com os seus amigos íntimos. Eu percebo isso como, lá no escritório hoje, a maior demanda de qualquer projeto residencial que a gente tenha é voltado para a área de lazer, as áreas de convívio. As pessoas elas se despertaram para uma valorização de momentos que elas possam desfrutar da convivência com os amigos, com a família. Então, esses ambientes sociais, eles ganharam um protagonismo como eu nunca tinha visto antes dentro da arquitetura. Acredito que isso é muito voltado para a valorização e a importância da vida do ser humano, né? Então, a arquitetura, a beleza em si, ela deixa de ser a grande protagonista. Você tem uma casa para mostrar para o outro e agora a gente faz o caminho inverso. A casa para ser vivida, para ser experienciada com as pessoas que você ama. Acho que essa foi a grande virada de chave que esse momento trouxe para a gente. Então, a palavra lar, Fernando, no grego antigo significa lareira, né? Uhum. A palavra lar vem de lareira. Quando as pessoas estavam assoladas pelo frio, eles acendiam uma lareira no canto de uma casa para todo mundo se aquecer. Então, partindo desse princípio, eu acho que a arquitetura ela gera um ambiente de aconchego para a família. Com certeza. Eu tenho uma pesquisa nessa área que eu desenvolvi justamente quando eu fazia o meu TCC. E tem um intelectual que ele tem uma bibliografia, chama Juan Palazzo, que é um arquiteto, e ele fala sobre o que significa o lar, e vai muito de encontro a isso que o senhor falou. Ele fala que o lar é uma condição difusa e muito complexa de ser explicada. É um ambiente que ele vai integrar ritmos, memórias, integra a cultura, a vivência social, e o lar ele não é pertencente a uma linha temporal, mas ele se desenvolve na construção do tempo, ao passo que
o morador começa a habitar aquele espaço e o espaço começa a habitar o morador também, porque a nossa casa é a expressão de quem nós somos. Então, eu acredito muito na seguinte linha: a arquitetura por si só, ela não consegue trazer essa afetividade, porque ela precisa da vida dentro dela. Então, só tem sentido um espaço ele transicionar de ser um objeto material, uma casa, um edifício, para se transformar lá em um espaço afetivo. Para isso, ele necessita da vida humana dentro dele. E é onde eu defendo muito que o protagonista de todo projeto é a vida. A arquitetura é apenas uma moldura que embeleza a vida, mas o protagonista continua sendo a vida das pessoas dentro do espaço. Então, um arquiteto, trazendo em miúdos, é um realizador de sonhos. É bem isso. É bem isso. A gente entra muito na intimidade do outro, e isso é uma responsabilidade muito grande, porque é uma confiança. Eu falo pelo escritório, né? Os clientes, eles depositam uma confiança muito grande na gente, e ali a gente tem que ter a sensibilidade de entender o seu ritmo, a sua dinâmica, a sua cultura, o seu contexto sociológico e cultural, para que a casa traduza não uma tendência de mercado, mas traduza de fato a experiência de vida e o lifestyle daquela pessoa que vai morar ali. Entendi. Olha que interessante. A pessoa deposita o seu sonho, onde ela vai viver na mão do arquiteto, e eu acredito que essa conexão do cliente, que não é mais um cliente, é um amigo. Sim. Não é? A maioria se torna grandes amigos, inclusive. Exatamente. O arquiteto com essa pessoa, então há uma conexão muito grande dentro de uma simetria. Não é isso, Fernando? Isso mesmo, perfeito. Olha que interessante. Eu acho que eu deveria fazer arquitetura. Maravilha. Amém. Fernando, como é que você enxerga Palmas? Porque eu percebo, assim, 10, 12 anos, que Palmas mudou demais. Sim. Quando eu cheguei aqui em Palmas, tinha poucos prédios. Pouquíssimos prédios. Hoje, Palmas tem muitos prédios bonitos. Sim, sim. Prédios que não pertencem a nenhuma das capitais do Brasil. Como tu enxerga, assim, o potencial, o mercado de Palmas nesse momento? Eu acho que Palmas hoje é um canteiro de obras. Palmas é um verdadeiro canteiro de obras. Eu tenho 10 anos que mudei para aqui, para a cidade, e ao longo dessa década eu tive essa mesma percepção, o como Palmas cresceu. E o interessante é que não é um crescimento, de certa forma, desordenado, porque a cidade já é planejada. Sim. Então isso nos tendencia a ter um crescimento mais ordeiro, mais organizado. E principalmente o fomento, a busca por novidades, por inovação, principalmente tecnologias, que já são destaque em outros locais do mundo. Pelo contato que eu tenho com outros colegas arquitetos e com os lojistas locais, com os fornecedores locais, com as pessoas que são agentes nesse processo de construção da cidade, eu percebo muito essa fome, essa sede de inovação e conhecimento. A gente, de fato, não deixa a desejar para nenhum outro local do mundo, até porque os agentes desse setor na nossa cidade, eles estão continuamente nas melhores feiras nacionais, trazendo essas novidades, como nas feiras internacionais também, como a Feira do Móvel de Milão, por exemplo. Então, hoje, os meus fornecedores, a gente consegue trazer para Palmas tanto o melhor do design nacional, que eu acho que a nossa arquitetura e o nosso design de produto é excelente. A gente só precisa despertar e valorizar mais isso, mas é dado inclusive pelo mundo como uma expressão assim, muito presente, muito estética, muito coesa, principalmente com a influência modernista, né? Que o Brasil foi um dos países assim, que teve mais presença. E isso traz essa herança para a gente nos dias atuais, que a gente vive um momento pós-modernista. Mas enfim, por que eu falo isso? Palmas hoje é essa cidade que eu vejo que ela não deixa a desejar para nenhum outro grande centro, em virtude da sua pouca idade, mas por ser uma população jovem, que veio para trabalhar e para estudar, eu sinto muito esse dinamismo e essa sede por conhecimento, por trazer o novo. Quando eu vou fazer algum projeto que eu tenho uma demanda tecnológica e de inovação, eu não preciso buscar isso em outros centros, porque eu consigo resolver tudo com os meus fornecedores locais.
nós temos desde a presença de marcas nacionais, como inclusive a presença de marcas internacionais aqui hoje já, para trazer para dentro do nosso contexto de trabalho. Olha que legal. Então você que está em outra cidade e quer conhecer Palmas, vem para cá. Palmas é uma cidade apaixonante, não é isso? Só para nível de dado, a gente hoje está se construindo na nossa orla o maior prédio da região norte Palmas e do Brasil, é a capital mais nova. Então, da região norte nós vamos ter o edifício mais alto e esse já é o segundo ano que a gente vai abrigar aqui em Palmas a Casa Cor, que é uma mostra de arquitetura, que é a maior franquia de mostra das Américas. Então, para uma cidade jovem como a nossa, isso é um grande avanço. A gente temos capitais hoje com centenas de anos já de aniversários feitos que não abrigam uma Casa Cor. A Casa Cor acontece em todas as capitais? Não acontece em todas as capitais. É feito um processo de curadoria e de estudo de mercado para ver se aquela localidade comporta a estrutura e a presença de um evento como esse. Porque é um evento que ele demanda um desprendimento financeiro significativo e ele tem que ter uma resposta de mercado muito pronta. A do ano passado, o que aconteceu? Esse ano a gente vai participar, nós vamos assinar um ambiente. A do ano passado, para você ter ideia, os organizadores nos informaram que o formato de Palmas nas mídias teve tantos acessos que a Curadoria Nacional de São Paulo teve que chamar um TI para saber se os números estavam corretos. Olha que benção. Isso para a gente é uma alegria porque a gente vê que era uma demanda que estava um pouco reprimida e que agora foi atendida e que Palmas realmente está no momento certo para esse mercado e que não deixa a desejar para outras capitais e que tem potencial sim como grandes centros. Maravilha. Fernando, qual que é o desafio hoje assim, para o empreendedor no universo da arquitetura? Porque eu percebo que muitas vezes a faculdade ela forma um profissional, sim, mas não forma o empreendedor. Sim. E aí divorciar um do outro, separar um do outro, não é fácil. Não é fácil. Qual é o desafio hoje para o empreendedor do ramo da arquitetura? Pastor Manuel, vou lhe ser bem honesto com essa pergunta. Eu vou lhe falar a minha experiência. E ela não é uma verdade absoluta, porque eu entendo que cada pessoa tem que respeitar o seu contexto de empreender. Eu fiz uma faculdade muito bem feita, então eu não tive dificuldade no que diz respeito à técnica, aplicar a técnica do conhecimento na minha profissão. Só que, como o senhor bem disse, nós saímos profissionais, nós não saímos empreendedores. Sim. A gente não aprende a ser empresário, a gente não aprende a ter uma visão de mercado para aplicar o nosso conhecimento no mercado. Então, o que eu fiz? Eu antecipei. Então, eu busquei estágios no período da minha faculdade, desenvolvi pesquisa científica junto à universidade, eu desenvolvi monitoria. O que eu pude fazer de estágio, de me envolver para me conhecer o mercado, eu fiz no momento da faculdade. Então, quando eu formei, eu já tinha uma certa expertise e um certo conhecimento do nosso mercado local. Então, o primeiro passo é você entender o mercado onde você está inserido. Porque o mercado de Palmas é diferente do de Goiânia, que é diferente do de São Paulo, que é diferente de outras capitais. Então, o primeiro passo, entenda seu mercado. Faça contatos. Aprenda sobre ele. Veja quem vão ser as pessoas que se conectarão com você no seu dia a dia de trabalho. No meu caso, fornecedores, lojistas, clientes. Busque desenvolver relacionamento com equipes que sejam correlatas ao teu dia a dia de trabalho. Esse eu acho que é o primeiro passo. Você entender, conhecer aquela atmosfera, aquele ambiente. Depois, entender que você precisa se valorizar como profissional. Eu sempre ouvia dos meus colegas a seguinte frase: o mercado não valoriza arquitetos. Mas nós, enquanto arquitetos, não estávamos nos valorizando também. Sim. E eu falo assim, quando você desprende um investimento para contratar um profissional, é diferente de que você vai contratar um serviço, é diferente de um produto. Porque quando você vai comprar um carro, por exemplo, o vendedor ele te fala o que vem de série, te fala os opcionais, você faz um test drive, você sabe exatamente o que você está comprando e aonde você coloca o seu dinheiro. Sim. Então você toma uma decisão meio que certa, você sabe, não, eu quero esse carro porque ele me oferece essas condições. E às vezes o profissional ele passa um orçamento para o cliente sem detalhar para o cliente o que ele vai fazer, o que ele vai entregar.
qual é o seu escopo de trabalho, qual a sua metodologia de trabalho. Então, o que eu faço hoje no escritório? E isso me ajudou a fortalecer a minha marca e a minha empresa. Antes de fechar qualquer orçamento, eu explico detalhadamente o que o cliente está contratando. Cada serviço que eu presto, onde que o meu serviço começa, por onde ele passa e onde termina. É importante você desenvolver uma metodologia de serviço, de atendimento para o teu cliente. Porque quando você tem uma metodologia clara na sua cabeça como profissional, você consegue passar ela com clareza para o seu cliente e, por consequência, o cliente ele vai valorizar a sua marca, ele vai valorizar a sua empresa, porque ele sabe aonde a sua empresa está posicionada e como é a atuação dessa empresa. Então, o primeiro passo para empreender é determinar essa metodologia de atuação e passar isso para o seu cliente. O que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro que não é da nossa área. Então, o óbvio tem que ser falado, tem que ser expressado, tem que ser dito. Tecnicamente, esse é o primeiro ponto. Gestão, administração, gerenciamento de empresa, isso, pessoal, é algo que a gente aprende e aprende com a experiência. No dia a dia da sua empresa, você como gestor é que vai entender quais são os melhores passos para você gerenciar o seu negócio. Não existe receita de bolo, porque cada empresa tem uma demanda. Agora, existe um detalhe, Pastor Manuel, que eu aprendi nesses anos que eu abri empresa, que é fundamental para qualquer negócio. Primeiro, você saber quem você é enquanto gestor, não como administrador, mas como ser humano. Sim. Saber quais são os teus princípios e valores e saber quais são os teus limites. Porque, por exemplo, a gente vive no mercado e a gente que trabalha com pessoas está sujeito a todo tipo de relação. E existem relações abusivas dentro do universo profissional. Às vezes o cara exige de você uma postura, um posicionamento, um serviço que ele não contratou. E te exige de uma forma tão agressiva que aquilo acaba, de certa forma, sendo um abuso com o profissional e vice-versa, do profissional com o cliente. Então eu falo, dignidade de ninguém está à venda. Amém. Os nossos princípios não estão na negociação. Então, o grande papel do empreendedor, o grande desafio, mais do que qualquer outro, é esse. Entender com clareza quem ele é enquanto ser humano, quais são os princípios que norteiam a sua vida e quais são os seus limites como pessoa. Para que, de repente, o trabalho não se torne um fardo e ele se veja na necessidade de abrir mão da sua dignidade para fechar um negócio. Isso eu acho que é algo que a gente não pode perder jamais. Olha que dicas impressionantes. Isso não é só para arquitetura, é para qualquer profissão. Qualquer profissão. Exatamente. E eu vou falar para o senhor experiência de causa minha. Quando eu comecei na minha profissão, muito novo, eu não tinha esse entendimento. E eu tinha um valor de mercado que era 1/3, 1/4 do meu valor de mercado hoje. E os meus clientes não me valorizavam. Mas eu também não me valorizava enquanto profissional. E aqui eu não estou falando, Pastor Manuel, de dinheiro e nem de coisas monetárias. Eu estou falando de presença, de coesão e de consistência do teu perfil profissional dentro do mercado que você atua. Depois que eu passei a me valorizar e a entender essas chaves, impressionante, a minha marca se posicionou no mercado em um nível de eficiência de modo exponencial em relação ao que eu comecei. Sim. Houve o respeito do mercado, houve a credibilidade do mercado, a credibilidade com os clientes. Tanto é que hoje, se eu falar para o senhor, eu fiz uma ação de prospecção na minha carreira. Todos os meus clientes vieram por indicação, pela conexão com a minha marca e por satisfação com o meu trabalho. Hoje eu não tenho no meu escritório um cliente que está conosco porque somos mais baratos, não. Todos os nossos clientes foram filtrados e eles estão com a nossa marca porque eles querem a nossa marca vinculada à realização do sonho deles. Olha que interessante. Gente, vamos pegar essas dicas aí. Fernando, em uma construção demanda o papel do arquiteto e do engenheiro. Uhum. Fala para os nossos espectadores qual é a diferença básica entre o arquiteto e o engenheiro. Essa é uma pergunta interessante, porque o pessoal acha que existe uma guerra, uma rixa, né, entre o arquiteto e o engenheiro. Mas, na verdade, são duas profissões muito correlatas e que devem andar juntas. Inclusive, lá no escritório, trabalhamos eu e um engenheiro lado a lado. O arquiteto, vamos falar de um edifício.
de uma construção que é o que a gente está habituado. O papel do arquiteto é projetar e definir todas as soluções daquele edifício. E o papel do engenheiro é viabilizar a execução. Então o arquiteto ele vai determinar todo o edifício, seja de uma casa para um prédio até uma cidade. Então o arquiteto ele vai desde o desenho, as definições funcionais, as locações, como que aquele edifício vai funcionar. Quem determina é o arquiteto. O engenheiro, ele, depois que essas definições estão prontas, o engenheiro ele entra para viabilizar essa construção, com tecnologias, com processos construtivos, com a eficiência construtiva, com a eficiência econômica. Depois que esse empreendimento está pronto, entra novamente o papel do arquiteto com um processo que eu chamo de finalização e pós-produção, que ele vai humanizar os espaços. Então, ele começa Isso. e termina. E termina. Aí eu vejo assim, tem um versículo na Bíblia que está em Hebreus 11:10, que fala assim: Deus ele construiu uma cidade chamada Nova Jerusalém, cujo construtor e o arquiteto é Deus. Amém. Olha que interessante. Amém? Fernando, tinha mais perguntas para fazer, mas nosso horário já está acabando ali. A nossa produção já sinalizou que está acabando, mas uma última pergunta para a gente terminar e orar. Qual o papel social do arquiteto? Boa pergunta. Vou falar de maneira resumida porque o nosso tempo já finalizou. Papel social do arquiteto. Existe uma designer de interiores britânica, Yuzi Crawford. Ela fala que nós passamos 85% da nossa vida dentro de espaços construídos, que influenciam diretamente na nossa psique, no modo como você age, reage, desenvolve a sua vida. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Se o arquiteto, o espaço que ele idealiza, influencia no modo como você se comporta, então, se eu tenho uma cidade bem desenhada, bem estruturada, bem organizada, e as edificações dentro desse espaço, consequentemente, as pessoas vão ter a oportunidade de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais fluida e mais eficiente em todos os seus sentidos. O arquiteto ele tem a responsabilidade, fala assim, de criar o palco onde a experiência da vida acontece. Opa, maravilha. Vamos orar então, Fernando? Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Deus, nós queremos abençoar a vida do Fernando, o seu escritório, sua equipe. Abençoar todos os arquitetos de Palmas, Tocantins, do Brasil, Pai. Que, ó Deus, esta área, ó Deus amado, seja abençoado. Nós sabemos que é um momento de crescimento, um momento pujante, tanto em Palmas quanto no Brasil. E queremos abençoar essa manhã cada telespectadores que estão nos vendo e nos assistindo. Que as suas famílias sejam, ó Deus, impactadas e alcançadas com a graça de Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pastor Manuel. Amém.